Meu nome é Ivo, eu sou oficial de Justiça Federal aposentado no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Sou santista e morei 41 anos em Santos e moro há 26 anos em Ribeirão Pires. Sou pai de 3 filhos. Sou sobrevivente lutado pela minha filha mais velha, Arielle, que com 18 anos foi vítima de suicídio em 13 de março de 2014. Falamos vítima de suicídio, evitamos falar que fulano cometeu suicídio, porque o verbo cometer é para quem faz alguma atrocidade, uma barbaridade, um crime, e falar cometer suicídio só aumenta o estigma e o tabu que já existe há milênios e séculos. Então, por isso que eu afirmo, e nós costumamos dizer que alguém morreu, foi vítima de suicídio, porque ele é muito mais vítima do que algoz. Eu frequento 20 grupos de apoio a sobreviventes lutados do suicídio, e coordeno um grupo Luta em Luto, de apoio a sobreviventes do suicídio, junto com uma mãe sobrevivente lutada, e também um grupo de autoconhecimento. Eu me ressignifiquei pela militância naquele mesmo ano, em 8 de setembro de 2014, quando eu quebrei o paradigma das raríssimas entrevistas com nomes alterados e imagens distorcidas, falando abertamente, me tornando assim o primeiro sobrevivente lutado por suicídio a abrir mão do anonimato no país. Desde então venho atuando e, antes de falar do tema, um breve introito sobre o Setembro Amarelo. Em 8 de setembro, também 8 de setembro de 94, um jovem americano, Mike, que tinha um Mustang amarelo, que era muito conhecido em sua cidade, muito querido, se suicidou. No velório que ocorreu naquele mesmo dia, as pessoas sensibilizadas com o sofrimento que não perceberam, distribuíram laços de fita amarela com os dizeres: se precisar, peça ajuda, que é o lema inicial que inaugurou o Setembro Amarelo. Isso foi inspiração. 19 anos depois, em setembro de 2003, foi criado o Setembro Amarelo. Mas o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio não foi 8 de setembro. Foi 10 de setembro, e não por um acaso, por ser a véspera da maior tragédia desse milênio, desse século, que foi o 11 de setembro, o atentado às Torres Gêmeas, que foi através de suicídio de terroristas, né? E a véspera, o amarelo, também é a cor universal do alerta, né? O semáforo, antes de ficar vermelho, ele fica amarelo. Então, o dia 10 passou a ser o Dia Mundial, e no Brasil foi aderir no ano seguinte a essa iniciativa que ocorreu em setembro de 2014, que eu tive a honra de participar, a convite do CVV, que eu estava frequentando um grupo de apoio, e foi uma iniciativa aqui no Brasil da ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina e o CVV. E nos primeiros 3 anos eu era o único no país, e eu era muito demandado, mas graças a Deus, a partir de 2017, outros começaram a seguir o meu exemplo. Hoje temos dezenas que cumprem esse papel e fazem bem melhor do que eu, graças a Deus. Mas, de qualquer forma, eu também cumpro o meu quinhão, participando, e me sinto honrado, agradeço a oportunidade. E vamos ao tema: meio ambiente de trabalho, saúde e relações laborais, a regulação como instrumento de prevenção do adoecimento psíquico e do suicídio. Esse tema,
a gente, no debate para construir a nossa participação aqui nesse evento, que eu me sinto honrado por ser oficial de justiça, estar entre meus pares, foi exatamente o mesmo tema e basicamente vai ser quase a mesma linha de abordagem que ocorreu no Dia Mundial, no dia 10 de setembro. Eu tive também a honra de participar do sexto simpósio da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, com esse tema, junto com o psicólogo Bruno Chapadeiro, e no painel 1. E basicamente o que eu vou falar, é claro que vai haver uma adequação voltada ao oficialato, é o mesmo tema. Inclusive, a minha palestra encontra-se divulgada no YouTube e nas redes sociais. O suicídio é subestimado e estigmatizado na sociedade, e quando é relacionado ao trabalho é ainda mais invisível. Então, falar de regulação é muito importante nesse ambiente de trabalho. O trabalho, ele ocupa a maior parte da nossa existência. 1/3 da nossa vida ou mais é o trabalho. E a saúde mental no trabalho é uma necessidade, não só para o trabalhador, mas até para as corporações e para a sociedade como um todo. Porque se a saúde mental não for preservada, a saúde física inevitavelmente vai ser comprometida e a capacitação para a atividade laboral também. Isso gera uma série de prejuízos que vão além do indivíduo. E é importante que se faça uma construção. E essa regulação não é apenas questão de ergonomia, iluminação, higiene do local. Aqui nos oficiais de justiça, eles não ficam adstritos a um determinado local de trabalho, muitas vezes trabalham na sua residência, na rua, uma boa parte, e isso também tem que ser levado em conta. A questão da forma como se desloca, e tudo isso tem que ser levado em conta. A forma como é cobrado o trabalho, porque o problema é que tem vários problemas que geram riscos psicossociais. O assédio moral e sexual, muito falado entre nós, o excesso de metas e pressões, a lógica capitalista, a falta de reconhecimento do trabalhador e as jornadas longas e instáveis, inclusive pela experiência como oficial, a gente vê como vem vindo, apesar de aposentado atualmente, mas a cobrança das diligências que vão aparecendo, as urgências e tudo mais, isso tudo vai gerando o estresse e a pessoa, ela, às vezes até para dormir, ela dorme pensando nas diligências. E isso vai desgastando o indivíduo. Então, isso é uma questão laboral que tem que ser levada em conta. Nesse papel da regulação, a própria Constituição ela preconiza a redução de riscos no trabalho, isso é constitucional. O Ministério do Trabalho tem várias normas regulamentadoras nessa questão, que tem que ser levadas em conta. E a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ela preconiza a saúde mental como direito humano. Então, essa questão da regulação é uma questão de vida, para prevenir a morte. O suicídio, ele aqui, é onde eu queria chegar. O suicídio é um fenômeno que ele é multicausal e multifatorial. Ele envolve fatores individuais, sociais e ambientais. As pessoas falam, fulano se matou porque estava sofrendo assédio moral, ou
ao assédio sexual. Ou até por motivos mais banais. Porque perdeu o emprego, porque o relacionamento acabou, amoroso acabou. E, na verdade, isso é o gatilho. Isso é a gota que transbordou do copo. Porque nunca um suicídio ocorre por um motivo ou outro motivo. É uma sucessão enorme de vários motivos. Por isso que a gente diz que é multifatorial e multicausal. As pessoas se atêm ao que disparou o ato suicida ou a tentativa do suicídio, ou às vezes até a automutilação com ou sem intenção de extermínio, né? Mas, na verdade, aquilo é uma gota d'água, é uma via de consequência de uma sucessão de fatores. Chegar a esse ponto é preocupante. A questão do estresse, existe uma lógica de romantização do estresse, de naturalização. A pessoa até usa aquilo como argumento de autovalorização. Eu estou estressado porque eu estou... Não é assim, não pode ser assim. Essa lógica, a lógica do autocuidado é que deve prevalecer. Para isso, inclusive, que além da campanha Setembro Amarelo, tem a campanha do Janeiro Branco, que é a conscientização sobre a necessidade de cuidar da saúde mental e a prevenção do tabu em relação aos transtornos mentais, emocionais e afetivos, né? É uma campanha que dialoga muito com o nosso trabalho do Setembro Amarelo, nós estamos sempre presentes em ambas. Muita gente ainda não conhece o Janeiro Branco, mas assim como aqui o Brasil aderiu em 2015 ao Setembro Amarelo, a campanha Janeiro Branco não é uma campanha mundial, é uma campanha brasileira, é nacional, que está inspirando em alguns outros países. E começou um ano antes, começou em 2014, por iniciativa de um psicólogo, Leandro, que eu não me lembro o nome completo. E virou lei em 2023, a Lei 14.556 de 2023, agora é uma campanha legal. E é chamada de Janeiro Branco exatamente porque é em janeiro, e é branco porque janeiro é o início de um novo ano, onde é tudo uma página em branco que se vai reconstruir para seguir adiante. E é essa a lógica. E aí, o que a gente pode fazer? Levando em conta que todo suicídio ou tentativa é um ato de comunicação, e muitas vezes o suicídio ocorre no local de trabalho. Eu, lá em São Paulo, eu como diretor do Sintrajude, eu sou fundador do Sintrajude, atuei em 3 mandatos, além do primeiro, mesmo depois, não sendo diretor, quando começou a ocorrer vários suicídios no Fórum da Barra Funda, o Fórum Rui Barbosa, em São Paulo, que era conhecido pejorativamente como o prédio do Lalau, passou a ser o prédio dos suicidas, porque mais de 20 andares as pessoas se jogavam. Não apenas jurisdicionados, inconformados, né, com o resultado de suas audiências, mas muitas vezes até cidadão que não tinha nada a ver, que subia lá em cima para se jogar. Muitas vezes até com criança no colo. E algumas vezes até causando males a outras pessoas. Uma vez o celular de um que se jogou caiu na barriga de uma grávida. E aí a gente teve que tomar ações concretas, né? Eu estou relatando que isso é um caso concreto, pode servir de parâmetro, né? Porque assim, existe o luto por suicídio, a pessoa não vive só o luto, ele é um sobrevivente, porque é um luto que é para sempre, cuja dor é para sempre e ela sempre aumenta, ela não diminui. E aí, se você não se fortalecer, você vai morrer devagar, definhando ou subitamente, ou tendo algum problema grave de saúde, um AVC, um infarto, ou se matando, que o suicídio, a taxa de suicídio entre sobreviventes no estado é alta.
Então, por isso que é sobrevivência também, né? Então, é um luto que envolve sobrevivência, constante fortalecimento, autocuidado, né? E é esse autocuidado que a gente defende, que todos fazem para não chegarem a se tornar o que a gente é, entrarem no nosso mundo, né? Mas existe outros graus de sobrevivência. O sobrevivente tentante. Tentante não apenas aquele que tentou o suicídio e, graças a Deus, não consumou, mas também aquele que não tentou, mas teve a ideação. E o que é ideação é importante que se entenda. Ideação é quando a pessoa está pensando em se matar, por algum motivo. E existe uma outra etapa que já é meio caminho andado para a tentativa, é o planejamento suicida. Quando a pessoa data o dia que vai se matar e o método que vai usar para se matar. Muitas vezes, nessa etapa, ele passa até a sorrir e gerar uma confusão no entendimento dos familiares e pessoas próximas, achando que ele está bem. Não, ele está bem com ele mesmo, porque ele já resolveu como é que ele vai morrer. E isso é algo que a gente tem que ficar atento também. Mas existem outros dois tipos de sobrevivência que muita gente precisa entender, porque às vezes é um sobrevivente e não sabe, que é o sobrevivente testemunha e o sobrevivente impactado. O sobrevivente testemunha é aquele que assiste, involuntariamente, claro, um ato suicida. Está andando numa via pública e vê alguém se jogado num viaduto de um prédio. Ou como ocorria lá no prédio do Fórum da Barra Funda, as pessoas se jogavam e o estrondo, inclusive, gerava um impacto. Então, os que assistiam eram sobreviventes testemunhas. Essas pessoas precisam de atendimento psicológico e talvez também psiquiátrico, se precisar de ajuda medicamentosa. Mas tem um sobrevivente impactado, impactado estrito senso, porque todos somos impactados, né? Mas o sobrevivente impactado é aquele que não viu o ato suicida, mas ele ocorreu onde ele trabalha, onde ele estuda, onde ele mora, enfim, nas imediações de onde ele vive. E aí, é claro, que quando ocorria esse suicídio, o estrondo ecoava por todo o prédio. Todos aqueles advogados e funcionários jurisdicionados automaticamente se tornaram sobreviventes impactados. E o problema é que não se dão conta. E aí desenvolve, sem se dar conta, o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático. E isso é algo que acompanha a vida inteira e a pessoa tem que trabalhar isso. E é por isso que a gente divulga, para que as pessoas se reconheçam como sobreviventes e vão procurar ajuda, né? Isso é o mais importante. E a questão do tabu, do silêncio, é um problema sério. Finalmente estamos falando um pouco mais sobre suicídio, sobre adoecimento psíquico, sobre sofrimento existencial, sobre luto e sobre todas as questões. Mas acaba o Setembro Amarelo, as pessoas se calam. No máximo, falam um pouco lá no Janeiro Branco. E a gente defende que é para falar de setembro a setembro, de janeiro a janeiro, né? Que bom que estamos aqui falando, mas que isso se torne algo habitual. E, como eu falei, o suicídio é um ato de comunicação. Muitas vezes as pessoas desvalorizam a tentativa de suicídio, que não era para ser letal. A pessoa usou poucos medicamentos, que, é claro, era sabido que o máximo era ter um mal-estar, não ia morrer. Mas a gente tem que levar a sério, porque muitas vezes a pessoa demonstra que está precisando de ajuda, não verbalmente, mas dramaticamente, fazendo o drama. Então, dizer que é um drama sim, e é um drama que tem que ser levado em conta. Nós temos que valorizar todas as formas de comunicação, inclusive aquelas não verbais, que pode envolver o sofrimento existencial que pode levar ao suicídio. Eu dei todo um gabarito de informação, mas é importante que seja propositivo ao final da minha fala, no sentido do seguinte: da mesma forma que fizemos no TRT1, no dia 10, fazendo um apelo para que se criem comissões paritárias
inclusive chamando as representações sindicais e associativas, a Matra, Cisejuf, no caso aqui da primeira região, e psicólogos, o CVV, criar essas comissões paritárias que sejam permanentes e que elas não tenham fim, elas sejam permanentes e sejam prestigiadas com livre e direto acesso à presidência e à corregedoria, onde possam estar representantes da direção dos tribunais, das representações sindicais, das associações e do CVV, e, se for possível, também do Conselho Regional de Psicologia. Essas comissões seriam permanentes, paritárias, e elas construiriam os protocolos a serem praticados nos ambientes de trabalho para todos os setores, o oficialato, claro, e todos os outros setores da classe trabalhadora do Judiciário Federal, e que sirva de parâmetro para a classe trabalhadora como um todo. E é isso que eu queria formatar aqui no final, para que fique essa palestra não apenas como palavras ao vento, que vão se encerrar tão logo acabe o Setembro Amarelo e não se fala mais. Não, que se formem as comissões paritárias. Eu já sinalizo que o tribunal já se convenceu e vai buscar o Cisejuf e as associações de oficiais para essas comissões paritárias. Tá? É muito importante que isso seja construído e que, quiçá, daqui a um ano, em setembro do próximo ano, possamos estar falando mais aprofundadamente dessa questão. Muito obrigado pela oportunidade e desculpe a extensão do tempo, é que realmente o tema demanda muito. Obrigado.